Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conceitos de km, velocidade máxima, para que esse conceito fique bem claro para todos vocês. Então aqui eu vou trabalhar um exemplo, a gente tem um gráfico aqui, em que no eixo Y a gente tem a velocidade da reação enzimática e no eixo X a gente tem a concentração de substrato. E eu vou pegar uma enzima hipotética que tem um comportamento mais ou menos representado com a linha preta, em que a velocidade da reação enzimática ela aumenta com o aumento da concentração de substrato, mas chega um ponto em que ela atinge um valor máximo, que é a nossa velocidade máxima. Em azul, eu vou fazer uma segunda enzima que tem esse comportamento aqui, ela chega na mesma velocidade máxima, mas ela demora um pouco mais para chegar nessa velocidade máxima. E aqui depois a gente tem essa enzima que está representada pela cor vermelha, né? Que também está chegando no mesmo valor de velocidade máxima. Então, se a gente for analisar, todas essas enzimas, elas têm um valor de velocidade máxima de mais ou menos 250 micromolar por minuto, né? Então, aqui, digamos que a unidade seja micromolar por minuto e a concentração de substrato seja em milimolar. Então, se a gente for avaliar, né, todas as enzimas elas estão chegando na mesma velocidade máxima, mas qual que é o km dessas enzimas? Então, o km da enzima vermelha, ele vai ser calculado da seguinte forma: a velocidade máxima é 250, a metade da velocidade máxima é em torno de 125. Então, a concentração para eu chegar na metade da velocidade máxima aqui está em torno de 8. Então, o km da enzima vermelha é em torno de 8 milimolar, ok? Se a gente for analisar a quantidade de substrato que precisa para chegar na metade da velocidade máxima da enzima preta, a gente observa que é em torno de 15 milimolar. Com 15 milimolar, a gente obtém a metade da velocidade máxima da enzima preta. Então, o km da enzima preta é em torno de 15 milimolar. O km da enzima azul, para chegar na metade da velocidade máxima da enzima azul, a gente precisa de em torno de 35 milimolar. Então, observem que apesar de todos terem a mesma velocidade máxima, né, a velocidade máxima é o valor, né, que essa curva tende a alcançar. Apesar de todos terem o mesmo valor de velocidade máxima, eles chegam na metade da velocidade máxima e, consequentemente, eles chegam na velocidade máxima em tempos diferentes. A enzima vermelha chega primeiro, a enzima preta chega depois, com a concentração maior, e a enzima azul precisa de 35 milimolar para chegar na metade da velocidade máxima. Isso significa que a enzima azul precisa de uma concentração muito maior para ter 50% de saturação, né? Onde, se a gente lembrar, a saturação é aquele modelo em que a gente representa a enzima livre encontrando com substrato, os dois, né, se ligando, formando o complexo enzima-substrato, e esse substrato se transformando em produto. A velocidade de formação de produto é diretamente proporcional à concentração, à quantidade de complexo enzima-substrato. Para eu ter 50% da velocidade máxima, eu vou precisar de 50% das minhas enzimas estarem ocupadas com o substrato e, consequentemente, ter metade da velocidade máxima. Então, para a enzima azul, eu preciso ter 35 milimolar para ter 50% de saturação. Então, essa enzima azul, ela vai ter uma afinidade baixa pelo seu substrato. A enzima vermelha, por sua vez, ela precisa de apenas 8 milimolar para ficar 50% saturada com seu substrato. Consequentemente, a afinidade da enzima vermelha é maior em relação às outras enzimas, a preta e a azul. Agora,
A gente está avaliando dois parâmetros. A gente está avaliando a velocidade máxima dessa enzima e a gente está avaliando o valor de Km. São duas coisas diferentes. Para a enzima ter uma alta performance, ela precisa ter uma elevada velocidade máxima e um baixo valor de Km, porque significa que nessas situações a velocidade máxima alcançada vai ser um número alto e o Km, que é a quantidade de substrato para gerar metade da velocidade máxima, vai ser um número baixo. Nesse caso, quando o Km for baixo e a velocidade for alta, essa enzima vai ter uma elevada performance. E para a gente avaliar esses dois parâmetros ao mesmo tempo, a gente calcula o que a gente chama de eficiência catalítica. O que é a eficiência catalítica? A gente faz a razão entre a velocidade máxima e o Km dessa enzima. Então, a gente divide o valor da velocidade máxima pelo Km dessa enzima. O que isso significa? Se a enzima tiver uma elevada eficiência catalítica, ela vai ter um elevado valor de velocidade máxima e um baixo valor de Km. Se em cima o número é grande e embaixo o número é pequeno, essa razão é um número grande. Então, significa que um número elevado, um grande número de eficiência catalítica, significa que a velocidade máxima é alta e o Km é baixo. Significa que essa enzima tem uma elevada performance. Se ao contrário a enzima tiver uma baixa velocidade máxima e um alto valor de Km, significa que essa razão vai ser um número pequeno, indicando então que a performance dessa enzima, né, é menor. Por quê? Porque ela tem um baixo valor de velocidade máxima, que está aqui, e ela tem um elevado valor de Km, que está representando aí a afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, a gente pode analisar o valor de Km, a gente pode avaliar, né, analisar o valor de velocidade máxima e a gente pode avaliar a eficiência catalítica, que é a razão desses dois fatores, que dá um apanhado, né, um entendimento global da performance dessa enzima. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque eu vou estar fazendo cada vez mais vídeos de outros conteúdos de bioquímica que vocês tenham interesse. Muito obrigada e até a próxima!